Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Podcast que ainda não tem nome ainda, tá? Mas a gente vai conseguir um nome bacana. A gente tá ali escolhendo entre Café com Seus Dados, Fala General, que foi o nome antigo, Fala Recruta, e eu quero que você comente nesse vídeo, dizendo qual o nome que você sugere pro nosso novo podcast. Mas feito é melhor do que perfeito. Então eu e o Brian, nosso convidado de honra hoje, estamos aqui para entregar o máximo de conteúdo independente disso. Brian é um especialista Microsoft, trabalha com tecnologia há muito tempo, vai estar falando muito aqui sobre tecnologia, sobre produtos, carreira e muito mais. Aproveita para deixar sua pergunta aqui para o Brian, ele está sempre nas redes sociais, tem um canal muito bacana, tem iniciativa de meetup, é um cara muito expert naquilo que ele fala e vai trazer um conteúdo de primeira. Brian, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Primeiramente, boa noite pra gente. Então, a gente não sabe que hora que eles vão assistir, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, meu nome é Brian, eu trabalho com BI, com tecnologia, desde 2008. Eu comecei trabalhando com programação, então tô aí já há mais de quase 20 anos aí na brincadeira de TI, então... É tempo, né? E mudou muito, Brian, da época que você começou pra hoje? Nossa, demais. É outra área, né? É outra coisa, né? Esses dias eu fui brincar com algumas coisas que eu trabalhava antigamente e o ganho de produtividade hoje é brutal. Eu desenvolvi um sistema que antigamente eu levaria meses para construir, eu levei 3 semanas. Caramba, que diferença, né? E sem falar em outros avanços, né? Internet de alta velocidade, YouTube para tirar dúvidas, Chat GPT. E todas as outras IAs aí. Então, muito legal. Cada uma tá se especializando um pouquinho numa coisa. Legal. E conta pra gente, como é que foi esse início seu na tecnologia? Foi uma coisa ali que surgiu em casa, aprendendo ali com a família mesmo? Foi na escola? Como é que foi essa sua inserção nesse mercado? Eu sempre, desde criança, sempre fui um moleque do videogame, né? Então, legal. As coisas sempre vinham naturais, sempre gostei muito de matemática, física. Legal. Aí quando chegou na hora de, vou fazer vestibular, o que eu vou fazer? Fiquei na mecânica, computação, design, até cheguei a inventar de fazer direito. Não era a minha praia. Tinha que correr pro computador, né? Eu comecei fazendo computação, na época eu morava no Rio de Janeiro, aí eu fiz vestibular pra ciência de computação, pra UFRJ, UF. Que legal. Passei pra UF, passei pra Unirio, pra mais uma também. Acabei indo pra UF. Pra UFRJ acabei não passando por um detalhe de uma questão de química que eu acertei que eles cancelaram. Puxa vida. Aí eu ia estudar junto com um amigo meu que foi fazer computação lá, mas acabou que eu fui um caminho diferente, foi melhor pra mim. Você estudou na UF? Na UF. Legal. Praia Vermelha? Legal. Quando eu fiz sistemas de informação. Quando eu fiz o vestibular, a minha intenção era ir pro campus Praia Vermelha, porque eu morava em Volta Redonda, interior do Rio. E aí eu queria fazer UF, queria fazer Praia Vermelha, só que não foi muito bem sucedido. Aí eu acabei fazendo particular mesmo, fiz na Fundação Oswaldo Aranha. Cara, um abraço pra galera de lá, tem muitos amigos de lá. E aí você começou fazendo qual curso? Engenharia, ciência, qual que foi a que você escolheu? Comecei fazendo ciência de computação. Ciência da computação? Então, eu fiz 3 semestres lá, aí minha família se mudou pra cá, eu acabei vindo junto, a gente conseguiu, eu pedi transferência da faculdade, consegui, acabou que a transferência demorou um pouco pra sair, aí eu fiz o vestibular de novo, como eu acabei passando pra ciência de computação e pra sistemas, eu resolvi mudar pra sistemas. Legal. Eu tinha base ali de computação, de matemática, física, lógica. Legal. Aí como o curso de sistemas aqui na UFSC era à noite, aí, eu poder trabalhar de dia, poder seguir. Dava pra conciliar, e também né? já tinha a base de matemática, que é o principal do curso de computação ali no começo. Claro. E ia ter também a parte de administração. Juntava o útil ao agradável, né? Legal demais. E como é que foi essa questão, assim, dos dados? Já foi na faculdade ou veio muito depois pra você? Como é que foi, Brian? Desde que eu comecei nos estágios, coisas assim, eu sempre fui muito de planilha, de automatizar as coisas, SQL. de deixar certinho. Quando eu comecei a pegar SQL, nossa, eu
peguei SQL no estágio, nem tinha tido aula de SQL ainda na faculdade, nada de banco de dados na faculdade. Comecei a pegar SQL no estágio e quando chegou na aula da faculdade eu já sabia, tipo, Pô, que legal, que legal. pude prestar atenção nos fundamentos durante as aulas. Olha que legal. Em vez de... Já tinha a prática. Eu já tinha prática, eu não precisei, tipo, me concentrar em aprender como é que fazia. Então eu conseguia prestar atenção no por que era aquilo, qual que era o sentido daquilo tudo. Então foi fera lá nas formas normais, né? FN1, FN9. Cara, assim, ó, eu nunca fui um excelente programador. Eu era um cara bom de lógica, mas eu sempre gostei mais do banco de dados. Eu sempre gostei mais de SQL, por exemplo, se eu fosse escolher na época, né, na minha época de faculdade, entre programar e fazer 10 consultas SQL, eu preferia fazer 10 consultas SQL. Né? E eu estava estudando, antes de trabalhar com dados, a minha intenção era ser DBA. Eu queria terminar a faculdade, queria ser DBA, não queria necessariamente ser desenvolvedor. Só que aí eu caí num projeto de dados e acabei trabalhando com dados. Me conta, você começou fazendo estágio, que áreas você fez estágio, desenvolveu também, fez de tudo um pouco, como é que foi isso? Como quase todo aluno de TI, comecei com suporte. Ah, Fiz ali 2, 3 estágios de suporte. Aí eu tava com uma bolsa na UFSC no laboratório. Aí acho que foi a terceira fase aqui na UFSC, fui fazer um trabalho de estrutura de dados com um camarada meu na época que ele era gerente de TI de uma empresa. Ele gerenciava um time de um e-commerce. olha que legal. Só que ele tava muito ocupado, porque ele é o gerente do time. Aí ele não conseguiu fazer nada do trabalho e a gente tirou 10 no trabalho. Eu fiz o trabalho todo sozinho. Chegou no final, cara, vem trabalhar comigo. Aí naquele semestre, inclusive, o próprio professor me chamou pra trabalhar com ele também no laboratório dele. Então, é uma coisa que eu sempre me orgulhei muito da programação. Lá no começo, na faculdade no Rio, nossa, eu penei no primeiro semestre. Algoritmo, aquela coisa toda. Sim, mas imagina você ter que fazer no papel, algoritmo no papel. Nossa, mas pra mim foi tipo, como se fosse um estalo, assim. Chegou na terceira prova, eu simplesmente entendi como é que funcionava, o que era, Pô, legal. a lógica daquilo. E eu simplesmente, depois de tirar um 2 na primeira prova, um 3 na segunda, a terceira prova que valia mais, eu tirei 8,5. Aí eu fui pra recuperação e tirei 9. Aí acabou que a minha nota ficou fechada em 9, 8,5, uma coisa assim. E no semestre seguinte, 9,5. No outro semestre, 9,5 de novo. Então, CR tava nas alturas. Tava ótimo. Coisa boa, hein? Legal, legal. Então eu aproveitei. Bacana. Então, antes da faculdade, eu fiz o curso técnico. Eu fiz técnico em informática com ênfase em desenvolvimento. Cara, isso me ajudou, hein? Isso me ajudou, porque quando eu cheguei na faculdade, algoritmo já tinha uma base, banco de dados já tinha uma base, a parte de requisitos já tinha uma base. Inclusive, os professores do técnico foram que me sugeriram fazer a faculdade de sistemas, entendeu? Sim, legal. Você chegou a fazer curso técnico, não? Não, eu fiz curso técnico de eletrotécnica por 3 semestres lá no Rio, no Cefet. No Cefet? Eu estudei no Cefet, olha só a coincidência. Eu estudava na Cefet Química. Olha que legal. Ali do lado, fazia ensino médio. E eu fiz eletrotécnica no Cefet. O meu era que na época era Faetec, que depois virou Cefet. Ali perto também. Que depois, ali perto também. Eu não sei se o Cefet virou Faetec, se a Faetec virou... Mas eram parecidas, assim, né? Sim, entendi. Tinha o IFRJ, que era o federal, e tinha o Cefet, que era do estado, né? Eu estudei na Faetec, que depois virou Cefet. E, cara... Que ano foi isso? Cara, foi 2000, a gente tá falando de 2006. Nossa, foi depois de mim. 2006, 2005. Eu saí eu terminei ensino médio em 2004. 2004? Olha. 2005 eu entrei na UF. Mas você tava comentando, eu lembrei, cara, que antes, lá na 8ª série, eu tive uma aula de informática. Olha só. Que a gente brincava com HTML. Eu também tive. Nossa, eu já tinha esquecido disso. Eu tive poucas aulas de informática, porque laboratório... Bom, você mora no Rio, você sabe, né? Laboratório de informática tinha que ser um negócio meio que marcado, né? Sim. Bom, eu estudei na escola pública, então era assim, tipo, tinha que marcar um horário, era um pouquinho restrito. Mas eu vi muito pouco de informática, assim, na escola, no fundamental, assim, no médio, eu vi bem pouco. E às vezes tinha um laboratório,
mas não tinha o professor. No ensino médio foi bastante isso. E aí as máquinas eram tudo Linux. Eu lembro até hoje, eram Linux. Como é que era o nome? Tinha um Linux específico, assim, do governo. E não tinha muita estrutura, assim, né? Mas, cara, tive pouco contato. Mas legal. Fez o técnico, fez a faculdade. Cara, começou a carreira ali no suporte. Aonde que entrou dados na sua carreira, Brian? Teve um momento, assim, que fala assim, cara, vou trabalhar com dados. Teve um momento que eu tava trabalhando com desenvolvimento e a gente, eu desenvolvi, fiz toda a parte de requisitos, levantei, tipo, fiz toda a análise de um sistema de um CRM para corretores de construtores, de corretores de imóveis. E a gente desenvolveu o sistema, fez ele inteiro, tava funcionando legal. E tinha uma parte de relatório nele, que era feito com JavaScript, coisa assim. jQuery, na época do jQuery. jQuery, tinha ferramenta lá de D3, uns negócios, cara, complexozinho de fazer. Já era moderninho, pô. Se Já fosse era, D3 já era sim, moderninho. isso foi em 2016. Oh, já era moderninho, caramba. Então, apesar de eu tava sempre trabalhei com muita parte de dados, muito SQL, parte de ETL, de sistemas e tudo mais com SQL. Mas quando eu fiz a virada mesmo, foi ali que eu desenvolvi esse sistema. E chegou no final, os relatórios não serviam. A gente precisava de uns relatórios diferentes. E sendo que, tipo, já estava pronto. Já tinha sido definido. Aí ele disse, não tá legal esse relatório, você tem que fazer outro. Aí todo aquele tempo de definir, de entender, aí tava começando a surgir ali, surgindo com a ideia do Power BI. Isso em 2016, legal, legal. Foi mais ou menos quando nasceu o Power BI, né? Ele nasceu em 2015. Então, em 2016 ele tava ali, tipo, evoluindo ali. O embriãozinho ainda. Tava. Aí eu peguei pra testar, pra brincar, vamos ver o que acontece, vamos ver o que ele faz. Aí deu certo, consegui plugar no banco de dados, comecei a montar uns relatóriozinhos. Funcionou. Caramba. Aí mostrei pros diretores da empresa, consegui fazer isso aqui, ó. Eles, caramba, vamos investir um pouco nisso aí. Daí pegou um pouco de tempo naquilo ali. Aí nessa oportunidade eu tava trabalhando com 2 contratos na empresa e 2 projetos diferentes. Um era um sistema tipo um RP, um código legado em PHP na época. E o contrato não tinha como crescer. E então eu não tinha muito como crescer mais na empresa que eu tava. Eu já era senior dev. E aí o que eu fiz, quer saber? Eu vou empreender, vou começar a minha empresa. Conversei com os diretores da empresa. Isso em 2016. 2017. Final de 2016, começo de 2017. Caramba. De janeiro de 2017 foi quando eu saí, pedi minhas contas e fui fazer isso. Saí debaixo do braço com a empresa, debaixo do braço com 2 contratos da empresa. Que a empresa tinha contrato com 2 empresas. E ela não ia dar conta de seguir com esses contratos, porque era eu que estava tocando esses contratos. Então eu conversei com eles, os contratos também não estavam dando rentabilidade para eles. Contratos menores. Então eu acabei saindo da empresa com 2 contratos debaixo do braço para abrir minha empresa. Abri minha empresa e comecei a pegar outros contratos. Aí naquela época eu comecei a estudar mais Power BI, mais parte de banco de dados, data warehouse. Acabou que um desses contratos me rendeu outro contrato com a mesma empresa para montar um data warehouse para a empresa. Olha com um projeto Power BI. Toda a parte de consumindo dados do RP, consumindo dados de Google Analytics, de Facebook Ads que legal. E toda a parte de marketing para fazer um bem bolado ali, juntar tudo e tirar Tem uma gestão unificada mesmo, né? Legal. Resultado, o custo de venda de um imóvel a gente reduziu em 80%. Caramba, que legal. Foi um projeto que durou 1 ano e meio, quase 2, para montar tudo, porque o sistema na época era um sistema bem famoso hoje, é o Cienge, que na época ele só tinha, tipo, ele tava começando a sair a parte de você ter um servidor cloud. Então, todos os dados do servidor estavam dentro da empresa.
Então a gente consumia direto do banco de dados. E o banco de dados era gigante, então tinha muita regra lá dentro. Então deu muito trabalho. Mas o resultado foi que a empresa daí depois, a empresa lá do Cienge, do Softplan, eles usaram a gente como exemplo para outras empresas. Olha o que a gente conseguiu fazer. Que legal, muito interessante. E na época essa empresa, como eles estavam investindo também nisso na parte de dados, eles me deram a oportunidade de fazer 2 treinamentos de Power BI. Então, primeiro fizemos um, aí deu muito certo, eu tirei tudo daquele treinamento. Foi eu e mais acho que 8, 9 pessoas da empresa. E mais um tempo depois teve mais um treinamento de Power BI avançado, que também eu já estava mais na frente, boa parte daquele conteúdo eu já estava tipo dominando. Então, eu meio que fazendo o treinamento eu também pude auxiliar o professor a ajudar o pessoal Que da turma. legal. E você lembra com quem foi esse treinamento na época? Quem que era o Foi instrutor? com o Fábio Viana, Fábio de Viana. Blumenau. Que legal, legal, legal. E assim, ó, Power BI surgiu, já tinha conceito de Data Warehouse, já tinha aquela coisa toda. Que outras ferramentas que você utilizava naquela época ali? Cara, ali naquele projeto do Data Warehouse, a gente montou com o Pentaho Data Integration, Pentaho, olha só, com Pentaho, alguma velho. coisa de Python já também, e nossa, tinha alguns bancos de dados também Mais robusto. mais complexos, ali tinha um Sybase por trás também, pra você ter uma ideia. Caramba. É, assim, ó, o que eu tô percebendo é que, apesar de ser um projeto há algum tempo, já era uma stack moderna, né? Pentaho não é uma coisa que você vê todo dia, né? Não, isso foi a empresa que deu a oportunidade de a gente seguir com o Pentaho, Legal, né? porque eu já tinha trabalhado com o Pentaho na faculdade. Eu tinha tido aula de Data Warehouse na faculdade e a gente tinha aprendido um pouco de Pentaho. Muito bacana. Então, já tinha visto como é que funcionava, cara, vamos usar isso aqui. Vamos Aí colocar em prática, a né? empresa, a empresa aqui de Floripa, Dimas, é muito cabeça aberta, muito no sentido de, cara, eu lembro que o diretor lá sempre falava, cara, vamos errar rápido. Vamos errar rápido, vamos aprender, vamos. Cultura, né? Cultura Cultura. de errar rápido, né? Exatamente. Cara, disruptivo, né? Bem Exatamente. disruptivo. Falando de quase 10 anos atrás, é muito disruptivo pensar dessa forma, Sim. né? Isso foi Legal. isso foi em 2018. Caramba. É, tem algum tempo já. E assim, ó, praticamente você foi um cara que viu o Power BI nascer, né? Viu ele nascer, se começar a engatinhar, virar um adolescente e tal. O que você tem visto dessas tendências aí do Power BI? A gente tem ouvido falar muito sobre Fabric, né? Sobre Copilot, Copilot, aquela coisa toda. O que você vê de tendência assim pro mundo Power BI, Brian, na sua opinião? O mundo do Power BI, do Fabric, a Microsoft tem investido muito na parte de DataOps. Parte DataOps. de que eu vejo um próximo movimento aí, a parte mais de qualidade, que ainda não está muito evoluída nessa parte dentro do Fabric e tudo mais. Mas, cara, uma etapa que eu apresentei, uma palestra, acho que foi em setembro ou agosto do ano passado, e eu comentei assim, olha, tô sentindo que a Microsoft tá para lançar alguma coisa na parte de versionamento do, do Power BI e tudo mais. Que isso é uma coisa que, cara, eu já, desde como, cara, trabalhei com desenvolvimento, então eu sempre queria ter a parte de versionamento do código-fonte, do DEX, do Do M. M, né? E, cara, para fazer isso precisava usar umas ferramentas externas para exportar, ou tu pegava e salvava o PBix em zip para você extrair algum XML, algumas coisas lá dentro. Era uma trabalheira. Meio braçal, né? Aí, cara, no mês seguinte, a Microsoft me lança Git, a versão desenvolvimento de versão Project Mode, ou Development Mode do Power BI, que é versão em código-fonte. Que legal. E já tudo integrado ali no DevOps, tudo. Nossa, a partir do momento que você fez isso, o que tem de outras pessoas que veem aquilo e começam a desenvolver plugins para dentro do VS Code, por exemplo, para você conseguir trabalhar com o conteúdo ali dentro, nossa, o mundo mudou. Pra mim foi ótimo, assim. Caramba, legal. Tipo, eles só vão largar agora em General Available, tipo, pra todo mundo,
a última versão, tipo, agora na frente, que é a parte do PBIR, que é a parte de toda a parte visual agora também em código-fonte. Caramba. Então, e estruturado. E vai ser um XML, já sabe? Vai ser um JSON? É um JSON, mas melhorado. Tem o TMDL, que é um formato um pouco diferente, é um formato deles mesmo, Próprio, que é da né? parte do modelo semântico. E a parte do visual mesmo, acho que é JSON puro mesmo. Caramba, interessante. Então, Muito legal. que até pouco tempo atrás, ele gerava um JSON que era tipo uma linha só. Era quase um minified, né? Yeah. Um JSON meio minifado ali, né? Eu peguei pouco projetos assim de versionamento, Power BI, peguei mais projeto tela banco mesmo, aquele projeto bem, tipo, faz a consulta, cospe ali na tela e dá-lhe. Sim. Mas eu vejo um potencial muito grande, isso não só para o Power BI, mas para várias ferramentas, nessa questão da gestão da ferramenta, da versão, do versionamento, da governança, do acesso, do backup. Sim. Cara, já vi a galera... Tanto é que mesmo dentro da própria ferramenta, eles criaram agora a visualização que você pode editar dentro da ferramenta o código. Online? Tem a visão lá dentro do Power BI, que tem o TMDL View, que você consegue editar o próprio código e ele já reflete no teu relatório. Isso online, sem precisar do desktop. Não, isso dentro do desktop. Ah, que interessante. Dentro cara. do próprio Power BI Desktop. Olha só que legal. Então, você tem isso. Aí agora você tem a possibilidade de você integrar o Fabric ou o Power BI Service, que é a mesma coisa. É praticamente a mesma coisa. Tem uns recursos a mais no Fabric, mas quando você troca, a conta é a mesma, inclusive. Olha, Você consegue integrar o Git ao teu workspace. Então você consegue ligar ou o Azure ou o GitHub e você consegue se atualizar a partir do GitHub. Pode colocar também um deployment pipeline que você coloca tua versão de desenvolvimento que ela tá ligada no Git. Aí tu tem outro workspace que ele sincroniza esse primeiro com alguns parâmetros de teste, por exemplo. interessante. Aí você sincroniza com outro terceiro que é o de produção, que ele vai estar ligado no banco de dados de produção. Depois, só que aí você já passou pelo teste, já passou pelo desenvolvimento. Passou praticamente pelas etapas. Sim. Legal. Aí agora, cara, foi semana passada, essa semana, eles liberaram agora uma última versão da parte do PBR, que é da parte da definição do visual, que permite você trabalhar com isso dentro do Fabric, dentro do Power BI Service. Com ele, porque ele não estava disponível ainda. Muito legal. Então agora a gente consegue fazer CI/CD. Caramba, mano. Nativo. CI/CD nativo. Cara, muito interessante. Comenta aí, galera. Você já sabe fazer CI/CD? Já fez CI/CD no Power BI? Comenta aí. Depois eu quero que o Brian aí faça um aulão aí pra gente na comunidade sobre esse assunto aí. Assunto super em alta, né? Cara, DevOps, FinOps, tudo que tem a ver com operações ligadas a dados, tecnologia, tá em alta. Então acho que vale a pena pesquisar. Você falou aí de alguns termos, Fabric, Power BI serviço e tudo mais. Eu tenho visto muitas mudanças no licenciamento do Power BI. Então o Power BI ele surgiu com aquela coisa muito do free, tipo, ó, instala o desktop, usa à vontade. Cara, depois começou com o Premium, depois o Premium por capacidade. Cara, dá uma resumida nisso pra gente. Por que isso mudou tanto? Você acha que foi um movimento de mercado? Você acha que foi estratégia da Microsoft? Qual que é a sua opinião sobre isso, Brian? Eu vejo como uma tentativa de equiparar com alguns concorrentes, algumas coisas que muitas vezes eram muito mais modificadas. caros, né? Os concorrentes eram Isso, muito alguns mais concorrentes eram muito mais caros, mas também estavam aí no mercado. Mas eles seguiam como, tem a possibilidade ali de você ter um usuário que você vai trabalhando, você vai conseguir compartilhar, você vai conseguir montar seus relatórios e beleza, tu consegue compartilhar de forma pública com qualquer um. Tendo um usuário Pro, tu consegue criar tua conta lá e compartilhar com qualquer um relatório público. A partir do momento que você quer compartilhar isso com gente dentro da empresa, de forma segura, aí você precisa ter outras contas, outras licenças com Power BI. Concessão de acesso, né? Exatamente. Ou você contrata uma licença premium
onde todo mundo dentro do tenant, dentro do Do grupo ali, espaço. Uhum. vai poder acessar, vai poder ver aqueles relatórios, mas só quem vai poder editar aqueles relatórios é quem tem a licença Pro, ou agora a Premium Per User, que, cara, pra mim é uma diferença brutal da Premium Per User pra Pro. Com a Pro você consegue editar os relatórios, mas eu acho que a grande vantagem que você tem na Premium Per User é você conseguir usar os recursos Premium, uma boa parte deles, com um único usuário. Você tem o teu usuário ali e você consegue habilitar alguns recursos Premium, inclusive a integração com Git. Interessante. E aí você não precisa ter uma conta gigante, pode ter uma conta gestora ali. Por exemplo, pequenas empresas consegue ter ali 2, 3 contas. A diferença do próprio Premium acho que é 40% mais caro. Não é uma diferença tão grande. Né? Antes de abril, agora que foi reajustado das licenças Pro e Premium Per User, era um pouco menos da metade. Então, era tipo a Pro acho que era 69 e a Premium Per User acho que era 110. Era quase o dobro, assim. Mas agora Melhorou, né? Melhorou. E essa parte de capacidade, você acha que é estratégico? Né, porque agora tem os tiers de capacidade também, onde você não paga pela licença, você paga pelo volume, né? Conta um pouco disso pra galera, como que funciona mais ou menos, se você acha que é um caminho ou se isso é só pra grande empresa. Isso é mais para grandes empresas mesmo empresas de fora não estão nesse caminho. Poucas empresas média, pequenas estão indo para esse caminho, não tem como. Por exemplo, eu estava trabalhando para uma empresa do Paraná e eu era consultor da Americanas. E a Americanas, quando teve o problema da ação judicial lá e tudo mais, do fato relevante, Uhum. eles tiveram que cortar tudo que era recurso possível. E claro que a LGTI foi atingida. Com certeza. Então, para você ter uma ideia, o custo de Power BI dentro da empresa passava dos milhões de reais por mês. Caramba, não fazia ideia que era tão Eu caro. também não fazia ideia que era tão caro assim lá dentro. Porque era mal gerenciado. Muito mal gerenciado. Foi só colocando licença. Foi só colocando licença e a gente começou a colocar. O pessoal começou a avaliar os relatórios que consumiam mais demanda, consumiam mais capacidade. E foram começando a atacar esses relatórios que consumiam mais. Claro, natural. Natural. Aí só que chegou num ponto que eles, não, quer saber? Vamos cortar o Power BI. Eles migraram pro Looker. Caramba, do nada, virou a chave. Não, nossa, lá dentro isso era uma coisa que me deixava chateado, assim. A gente tava trabalhando no começo com o Azure DevOps, como gerenciador de projetos, tipo um Gira. Demanda, gira, né? Isso. E do nada eles, não vamos usar o DevOps. Vai tudo passar pro Gira. Antes do fato relevante, isso lá antes. Aí, beleza, então tá, vamos. A gente ficou uns 3 meses sem ferramenta pra gerenciar projetos dentro da empresa. Porque não tinha comprado ainda. Porque não tinha licença pra todo mundo do Gira. Aí o nosso PO tava gerenciando com planilha Excel. Aí depois virou pro Gira. Tinha um time lá de desenvolvimento de definição de pipeline e tudo mais, de como é que ia ser lá dentro do Gira. Nossa, o negócio ficou muito legal. O esquema que eles montaram de capacidade, de separação de camadas, aí ficou muito legal, ficou top. Interessante. Mas aí depois eles tiraram o Power BI, tiraram o Azure, fizeram a parceria lá com o Google. Aí nesse meio de caminho o Looker virou Looker Studio. Legal. O Data Studio virou Looker, na verdade. Antes tinha o Data Studio e o Looker. Aí juntou os dois, virou o Looker Studio, né? Era um negócio assim, né? Na verdade virou Looker e o Looker Studio é a versão paga do Looker. Eu achava que tinha meio que juntado os dois. E a gente ia ter o Looker Studio, só que eu nem vi lá dentro, pra você ter uma ideia. Eu acho que a maior dificuldade, assim, vamos imaginar uma empresa que está em transição. Ela quer, por exemplo, substituir o Power BI dentro de uma empresa. Acho que a maior dificuldade é que o usuário final, ele é muito amigável para ele.
Ele tá muito acostumado com o Power BI. E aí qualquer coisa que é diferente disso que você coloca, é um choque, né? Sim. Eu já vi empresas que tentaram sair e o usuário falou, não, tem que... Não, pelo que eu soube, eles voltaram até pro Power BI. Mas aí depois eu já tinha saído da empresa. Quando eles fizeram esse caminho de migrar pro Power BI, teve uma reestruturação em todo o time e eu optei para ir pro time de engenharia de dados. Oh, legal. Comecei a trabalhar com parte de Airflow e Python, todos os pipelines de dados. Aí eu tava mais na parte de engenharia, back-end da parada, né? dos dados ali. Legal. Mas também tava ajudando o resto do time que tava trabalhando com a parte de visualização. Mas, desculpa, eu desvirtuei a tua pergunta. Não tem problema, imagina. Eu tô tentando lembrar onde a gente tava. A gente tava falando dessa questão do Looker e dessa questão de tipo assim, ó, tem o Power BI, vou trocar para outra ferramenta. Muitas vezes bate numa resistência do usuário, com né? certeza, até porque assim, a gente tava eu já na época eu já tava como especialista em Power BI lá dentro. Sim. Então eu era tech lead de dados e eu tava levando a galera pra cima. Até na época o meu gerente falou assim, meu gestor na época, ele, cara, tu sabe que tu colocou a régua lá em cima, né? Tu entregou esses relatórios top assim, tu colocou a régua lá em cima. Agora segura, porque o pessoal vai querer coisas assim. Vai ser daí pra cima, né? Exatamente. Então os nossos relatórios lá dentro, eles estavam muito top em Power BI, estavam muito legais. Estavam coisas com drill through, com tooltip, com aqueles painéis retráteis, coisas que o pessoal tava aprendendo ainda a fazer e a gente já tinha ali pronto, o pessoal tava usando, já tava vendo. E aí quando você fala muito top, é além da parte visual, a parte funcional, né? Porque muita gente acha que o painel ser bonito, ele é a única coisa, mas não é só ser bonito, né, Brian? Sim. Tem que ser bonito e funcional, né? Eu sempre falo uma coisa que é o mais importante dos projetos de Power BI, é a parte de modelagem. Se você tiver o teu modelo de dados ali dentro do Power BI muito bem montado, com o modelo estrela, não precisa se ater aquela, eu não posso ter filho numa dimensão, não posso ter. Você pode ter uma subdimensão ligada numa dimensão, por exemplo, com ligação bidirecional, contanto que essas tabelas não se liguem a outras, porque isso vai causar problema de desempenho. Uma, duas, tudo bem. Agora você ter 30 é outra coisa, né? Com certeza. Aí assim, a partir do momento que você monta o teu modelo de dados de uma forma legal, de uma forma otimizada, você não vai precisar ter dor de cabeça com DEX. Eu penso muito nisso também. Hoje, o tempo que eu trabalho com Power BI, sei lá, 10% é DEX. Porque eu consigo montar as coisas ou com os modelos, com os relacionamentos das tabelas, e tendo DEX simples. Isso é interessante. Eu consigo resolver o problema com DEX simples, que pessoas fazem DEX de 100 linhas. Eu acho que eu nunca passei de, sei lá, 20, 25 linhas no DEX. Eu costumo dizer que se a sua expressão tá ficando muito complexa, é porque a modelagem tá ruim. Então eu tenho um DNA muito de TI mesmo, né? De banco de dados e tudo mais. Então eu levo tudo que é possível calcular, tudo que é possível criar de flag por um modelo de dados. Quanto mais trabalhado você tiver isso no banco de dados, eu costumo trabalhar muito com view. Você monta o modelo, as dimensões lá dentro do banco de dados, mas na hora de você levar para o Power BI, você leva com uma view só com os dados que você precisa. Legal. Você não precisa ficar cortando os teus dados lá dentro do Power BI. Cara, trabalha ali na view. Inclusive, precisa da manutenção? Cara, dá manutenção na view. Não precisa da manutenção no Power BI. Fica mais fácil, né? Tu tira a regra de negócio lá de dentro, cara, deixa na view, deixa no conjunto de dados. Então, simplifica muito. Claro, um processo mais enxuto, né? Uhum. Eu vi e mais leve. Deixa o relatório muito mais leve. Muito interessante. Eu vi que você falou também do Airflow na sua jornada, e aí eu tenho duas perguntas, talvez a gente pode até fasear essa resposta, né? A Microsoft, ela criou várias ferramentas que complementam o Power BI. Então, Power Apps, Power Automate, criou
É o Power Apps, né? O Power Platform que o pessoal fala. Com a vinda do Fabric, você acha que isso agrega, isso muda de posição? O que isso muda no cenário Microsoft, Brian, na sua? Eu acho que agrega. A questão é que o Fabric, os recursos dentro do Fabric acabam sendo caros. E você tem um Power Automate que é free na sua maior parte. Tem alguns recursos lá dentro, alguns componentes que você coloca que você precisa pagar. Mas a maioria é Mas free. a maioria é free. Tu consegue montar a maioria das coisas, consegue fazer com o pacote free deles. Então, mesmo, por exemplo, você consegue montar uma automação com o Power Automate que automatiza a tua atualização do Power BI. A partir do momento que, por exemplo, tem um Power BI que ele está trazendo dados do SharePoint, uma lista SharePoint. A partir do momento que a lista do SharePoint é atualizada, eu quero que o Power BI se atualize. Tu consegue fazer isso. Sem ter que A gente envolver. tinha lá dentro da Americanas um painel que ele refletia dados de coworking, de agendamento de coworking, que eram 2 relatórios, que tinham dois andares lá que eles montaram durante a pandemia, logo depois, assim, antes de voltar ao presencial, eles estavam pensando se vão voltar presencial ou não. Eles fizeram meio que um híbrido para a galera ir começando a agendar, fazer times lá dentro e reuniões. Então, eles montaram um Power App. O cara do meu time montou um aplicativo com o Power App para as pessoas fazerem o agendamento. Que interessante, diferente. E aí os dados iam para uma lista no SharePoint e iam para o relatório no Power BI, que na época, inclusive, eu usava com um mapa em SVG. Então a pessoa que estava na recepção lá do coworking, ela sabia qual que era a mesa visualmente que o cara ia. Caramba, que É a legal. mesma coisa a gente conseguiu também integrar esse mapa no app. Então o cara selecionava no app e o mesmo mapa estava no Power BI. Então Muito tinha lá legal. no relatório no Power BI para o cara da recepção quais eram as mesas que estavam ocupadas com corzinha, mesinha verde, mesinha vermelha, então, e mesmo sala de reunião. E isso era atualizado a partir do momento que o cara fez o cadastro dele no app, adicionava uma lista no SharePoint, tinha um Power Automate que disparava a atualização do Power BI. Foi adicionado um item ali dentro. Atualiza o conjunto do Power BI. Cara, muito interessante, muito interessante. E hoje você vê muitas implementações de Power BI meio híbridas, por exemplo, Power BI com Airflow, Power BI com Pentaho, agora Hope. Você acha que é uma tendência ou é mais comum ver 100% Microsoft? Eu acho que é uma tendência até pela questão de custo, né? Porque você trabalhar dentro da Microsoft, você consegue fazer as coisas dentro do Fabric, a maior parte delas, mas a capacidade, o custo da capacidade do Fabric é alto. Se você comparar com, pô, eu vou montar um servidor Linux que, sei lá, vou pagar $15 por mês e vou colocar a estrutura que você precisa, você coloca um Airflow, coloca banco de dados e daí, cara, então, porque o Fabric ele vai te cobrar à medida que você for usar A capacidade, a né? capacidade. Tráfego, né? Só que se você tiver um servidor ali, tipo, recentemente eu montei uma instância de Airflow com Postgres para montar todo o pipeline de dados numa empresa e o front com o Power BI e com o Power BI embedded na frente. Então, É mais acessível, né? é muito mais acessível. Interessante. E você tem visto alguma aplicação assim de Big Data também, com essa coisa meio híbrida, né? Eu vi uma galera aí falando um pouco sobre DuckDB, sobre Spark, sobre várias tecnologias novas, né? Trino, Dremel e tudo mais. Você acha que isso já está chegando na camada do Power BI ou isso é um devaneio assim da Cara, comunidade? Chega? chega assim. O que eu vi que recentemente eles estão, não sei se já tá disponível, a parte de deltas pro DuckDB. Interessante. Que eu vi, eu cheguei a ver, estava em teste. Mas quando eu trabalhei com Delta, com Databricks, a gente montou uma solução que pegava dados do Azure DevOps, de projetos, e pegava o histórico. Tipo, lá no DevOps você tem uma funcionalidade que você pode meio que
criar um endpoint que você vai disponibilizar os dados que você precisa, e você define a granularidade daquilo. Então você pode dizer que, ó, eu quero que pegue todos os dados de todos os dias, como é que tava, para eu poder gerar histórico. E a gente fez isso. Aí a gente montou um pipeline com Databricks na época, para trazer esses dados para a tabela lá dentro, e a gente estava consumindo isso com Power BI. Interessante. Aí quando entrou Delta, a gente reduziu de 5, 6 minutos de processamento para 30 segundos. Só quando entrou, assim. Então é um décimo do tempo, quase. Aí depois a gente conseguiu até otimizar, assim. Então, eu vejo que tem bastante coisa aí entrando. A parte de Delta, a parte do DuckDB. Duck, Dremel, eu vi também agora também um tal de ClickHouse, né, que a galera tá usando muito. Tem surgido umas tecnologias. Cada dia surge um nome diferente. Cara, isso é muito louco, né? Cara, eu me lembro que quando eu comecei em dados, a gente tá falando de uns 10, 12 anos atrás, tá? Cara, existia Click, Tableau, cara, Hortonworks na época, que era o Hadoop, e só. Cara, se você for olhar hoje o prisma de soluções que a gente tem, é um negócio assim, inimaginável. Às vezes eu me sinto, eu até me cobro um pouco, sabe, Brian? Tipo, cara, será que eu não deveria estar aprendendo mais coisas, né? Eu acho que a gente fica nesse FOMO, né? É o Fear of Missing Out, né? Será que eu não tô perdendo alguma coisa, né? Porque, cara, é tanta coisa nova que você quer aprender tudo, né? E aí, acho que se a gente puder dar uma dica pros iniciantes, né? Cara, é não tentar aprender tudo ao mesmo tempo, né? Foco, né? Foco, com certeza. Se pudesse dar uma dica pra quem vai começar nesse mercado hoje, Brian, qual que seria, na sua opinião? Cara, SQL e Python. SQL e Python antes do Power BI? Com certeza. Olha aí, legal. Eu penso assim também. SQL antes do Power BI, mas se você quiser já seguir pro Power BI, você pode... Pode começar com Power BI e ir aprendendo SQL paralelo. Começa com o Power BI, você vai conseguir pegar dados de CSV, de Excel, mesmo de página web, tu consegue plugar e pegar uma tabela no Wikipedia, por exemplo. Um web scraping, né? Isso, ele faz. Ele faz isso até de PDF. Então, cara, ele te auxilia a você entender como é que você pega os dados lá dentro. A entender a estrutura, né? Às vezes entender a estrutura do dado. Se você entender um pouco de HTML, tu consegue pegar tudo que tem lá dentro. Então, consegue pegar tudo que tem numa página. Consegue montar por exemplo, tem uma lista de imagens numa página, tu consegue pegar o URL toda. Legal. Você falou de uma coisa que eu acho que é um pouco subestimada. Eu acho que o SQL ele é subestimado na área de dados, sabia? Tipo, quem tá aprendendo não olha pro SQL com o potencial que ele tem. Mas eu vejo o SQL, cara. O SQL você pode trabalhar com dados relacionais, com Big Data, com tanta coisa, né? O SQL é a base de dados, né? É a base de tudo que é de dados. Você vai trabalhar com qualquer banco de dados, você vai usar SQL. Até com Python, se você for consumir dados, você vai usar. Você vai usar SQL. Porque o Python vai consumir com SQL lá dentro. Então, cara, SQL pra mim é o básico de quem quer trabalhar com dados. Então, feijãozinho com arroz. SQL, Python, Power BI. Já tá preparado aí pra 60% das vagas? Talvez até um pouco mais. Talvez até um pouco mais. Cara, SQL tu atinge 70%, 80%. Tu tu junta aí com o Power BI, diminui um pouco, que acaba Tem concorrentes, né? Tem concorrentes também. Mas a mesma coisa do Python. Então, mas assim, se você souber o SQL, cara, domina o teu SQL, vai conseguir pegar muita coisa. Interessante. Eu vejo o SQL sendo usado em muitas coisas. Transformação, DBT, Cloud. Cara, Big Query. Hoje os meus dois maiores vertentes naquele que você tem que sempre escolher duas ferramentas para você dominar e outras para você ter algum base. Conhecimento. Para mim é SQL e Power BI. Uau, então, legal. Python é secundário para o seu caso. Python eu consigo resolver com o GPT. Eu acho mais fácil resolver Python com GPT do que SQL. Pelo menos no meu exemplo. Porque para você resolver um SQL com o GPT, você precisa dar um conjunto. E um contexto. Você dá um exemplo, você dá um contexto. Ele precisa adicionar dados. Se você, cara, tem um conjunto gigante de dados, tu não vai conseguir atingir todo o contexto ali dentro. Então, faz sentido. Mesma coisa, por que hoje ainda tá engatinhando a parte de IA na parte visual dos dashboards? Tipo, já tem. Tu já consegue
dentro do Copilot do Power BI e pedir para ele gerar, a partir desse conjunto de dados, quero que você gere duas telas para mim. Ele vai gerar a telazinha simplona lá para você e já vai conseguir ver algumas coisas. Mas vai estar longe de ser uma coisa estruturada ainda, né? Já é estruturado, só que tem muita coisa ainda que a parte de UX, de UI, então, cara, tem muita coisa a se evoluir ali dentro. Mas é o caminho aí. Mas você já consegue ter contato com dados, né? Que talvez seja Hoje, inclusive, com o MCP, você consegue pedir para que você gere um conjunto de dados, gere um Power BI novo, um PBIX novo, um PBIP, que ele gere todo o conteúdo, todos os códigos e a tua estrutura, publique no Workspace e já com o Copilot cria uma tela nova para você. Então você não precisa nem se preocupar em criar de fato o dashboard, né? Você se preocupa mais com a informação, tem um com arquivo o Excel, eu quero montar um modelo de dados a partir dele e criar um arquivo Power BI. Consegue fazer com o MCP. Cara, bem interessante. Bem interessante pensar nisso. Na verdade, MCP agora é o caminho, né? Caminho para quase tudo. Mudou, né? E engraçado, né, cara? Vamos colocar aí, 50 anos de tecnologia, um novo protocolo muda completamente o game, né? E é engraçado que, se você for olhar, como é que isso tudo tava um ano atrás? Não, nem se falava em MCP. Um ano atrás não existia MCP, tava começando o ChatGPT. Então, cara... Tá voando, né? Não tá nem correndo, tá voando literalmente, né? Eu vejo muitas possibilidades no MCP, eu vejo muitas possibilidades na automação. Por exemplo, N8N, né? Ou N18. Pô, a galera tem falado e tal. E aí eu vejo a galera resolvendo alguns problemas simples com ele. Mas, cara, é uma ferramenta poderosíssima, né? Poderosíssima, sim. Quebrou vários paradigmas, né? De automação, de comunicação. Eu acho que a galera não olha pro N8N ainda como de fato o que ele é. Né? Talvez esteja superestimando. N8N é uma coisa que eu ainda não parei pra botar a mão. Cara, eu tenho visto, tenho mexido. Mas eu já sei como é que funciona, já entendi, já vi muita coisa, já vi muito material, assim, mas eu não... Cara, confesso que eu não parei pra botar a mão. Eu tenho mexido, eu confesso assim, eu não mergulhei ainda, mas é um pouco assustador, assim, porque, cara, você consegue interagir com 3, 4 modelos de LLM num mesmo momento, assim. Então vamos imaginar que eu peguei um dados de venda, quero fazer você tá com outro ali. eu quero fazer um forecasting. Bom, quem trabalha com dados aí com certeza, sabe o trabalho que é fazer um forecasting. Tipo, pegar, prever, medir ali acerto, né? Afunilar mesmo o forecast. Cara, se você tem um N8N, você consegue pegar sua base de dados, enviar para uma IA, pensar nisso, cara, processar com servidores da OpenAI, às vezes, se você tiver a versão paga lá, e trazer um contexto muito mais elaborado. A gente tá falando de uma coisa que você faz em minutos. A única coisa que me preocupa um pouco nessa questão toda é a parte de LGPD. De LGPD? Né? Porque você tá colocando você tá colocando toda a tua automação ali no N8N, e você tá, tipo, mandando isso pro Gemini, pra ele te ajudar. Você precisa conhecer muito bem as regras, né, exatamente, dessa galera pra poder... Mas assim, você pode, cara, criar um servidor botão LangChain. Tem melhorias também. Então... LangChain local é legal. Cara, o Grok também tá legal. Assim, aquilo que eu tava falando um pouquinho antes, né? Eu queria ter mais tempo pra ficar, tipo, mergulhado nisso. Só que, cara, projeto, trabalho, muitas vezes não dá tempo, né? Sim. Mas, cara, é muito interessante. Eu vou dizer uma coisa que eu acho que é arriscado, assim. Cara, eu acho que o momento que a gente tá vivendo é como se fosse uma revolução da tecnologia. Sabe quando a gente fala das revoluções industriais, que teve a primeira revolução? Com certeza. Cara, eu acho que o momento que a gente tá vivendo hoje, ele não vai se repetir tão cedo. Não. Eu acho que é coisa nessa intensidade é difícil. Eu acho que é coisas de 30 anos ou mais pra acontecer o que a gente tá vendo acontecer hoje. E, cara, eu fico me perguntando, como que a gente vai aproveitar isso, né? A gente tem que colher frutos, né? E, cara, tem gente que... A gente tá aí na crista da onda. E eu digo assim, por que eu tô comentando sobre isso? Porque muita gente critica, né, o hype, né? Tá aprendendo N8N porque todo mundo tá aprendendo. Cara, não é isso. É uma quebra de paradigma na tecnologia. A gente tem que estar dentro disso.
Porque, cara, tem gente ganhando grana, tem gente vendendo projeto. Cara, esses dias eu vi um gurizão, acho que o moleque tem 18 anos, vendendo agente de IA pra vendas e tal, tal, tal. Cara, a gente tá falando de um agente que custa quase 30 mil reais, pô. Pô, Brian, vamos ser sinceros, pra você ganhar 30 mil reais com engenharia de dados ou um pouco mais, ou você tá dando pra um projeto pra gringa, ou você tem muita bagagem, não é uma coisa trivial, né? Sei que tem gente que ganha muito bem, cara, é uma área bem remunerada, continua sendo, mas assim, vamos colocar um número aqui, ó, 30 mil. Cara, pra você ganhar 30 mil, você tem que ser um cara muito bom. Não é um qualquer um. Você tem que ser um outlier. E olhe lá, hein? Conheço cara muito bom que não chegou nessa cifra ainda. E a galera tá vendendo projetos de automação. Lógico, também não são todos, né? Não dá pra generalizar. Cara, implantação, 30 pila e mais um FII mensal e tá vendendo. E aí a gente fica, do outro lado tem o purista, né? Eu sou um pouco purista em alguns aspectos, mas eu tô tentando mudar isso. Ah, não vou aprender isso não, porque é moda. Quem que tá perdendo? Você Quem tá perdendo é a gente, né? entendeu? A gente não tá aprendendo. Então eu penso muito nisso. Eu vejo como é bom a gente saber como é que funcionam essas ferramentas, entender. Porque assim, o que o N8N faz, a gente consegue fazer com Python. Ou até outras ferramentas, Até outras ferramentas, PowerApps, né? sim, Power exatamente. Automate. Então, hoje, o N8N está democratizando essas possibilidades, essas automações, porque hoje você não precisa dominar o Python para conseguir fazer o que você tá, que essas pessoas estão fazendo. Mas tem esse custo, né? Sim. Eu não sei quanto é que tá sendo o custo do N8N com... Então, é que o N8N ele tem uma versão open source. Então você sobe uma VPS, cara, inclusive, olha que louco. Tem VPS no Brasil que já vendem com o N8N instalado. A Hosting, por exemplo, Hosting, patrocina a gente aí, né? Tô fazendo aqui a propaganda gratuita, né? Mas assim, você consegue ir lá comprar a hospedagem, tipo 50 pila por mês, e já vem com o N8N instalado. Aí você vê como que é o N8N instalado lá. É um Docker. É um Docker com Compose e tá lá, open source. Tem algumas limitações? Tem, mas assim, cara, dá pra fazer de tudo. Dá pra fazer muita coisa legal. Entendeu? E assim, vou te falar, N8N é uma das ferramentas que tem. Porque se a gente for pesquisar a fundo mesmo, tem outras. Esses dias um amigo, Carlos Oeira, grande abraço, Carlos. Cara, um dos maiores especialistas em IA que eu conheço no Brasil hoje. Trabalhou já em projetos de batch, trabalhou em muitas coisas legais. Trabalhou para muitos bancos. Mas ele falou assim, cara, tem uma ferramenta, eu não vou lembrar o nome agora, mas ela é parecida com o N8N, só que ela é toda feita em JavaScript. WebKit, WeKit, não vou lembrar o nome agora, depois eu posso colocar na descrição. Então, assim, se a gente for pesquisar, o mercado já está construindo outras ferramentas. Então, assim, cara, a gente tem que olhar isso. Pelo menos assim, não vou dizer que eu vou abandonar, e eu não tô falando ninguém, não façam isso, né? Cara, não vai abandonar sua carreira como analista, engenheiro de dados, aprender N8N e começar a vender automação. Não é isso que a gente tá falando, né? Não, a ideia é, cara, está antenado. une forças. Une forças. É isso aí. Usa em vantagem. E tá antenado, né? Porque assim, nossa área muda muito rápido. Imagina se na época que o Power BI surgiu você não tivesse decidido aprendê-lo. Você, não, eu vou continuar aqui com o meu SQL, aqui com o meu... Tinha deixado de colher muitos frutos, não é verdade? Então, eu acho que é essa mente aberta que a gente precisa ter. Parecido com a empresa que você passou lá, né? Cara, ter uma mentalidade mais aberta para absorver novas coisas, tá? Mudando um pouquinho o rumo da nossa conversa, antes da gente iniciar, a gente falou um pouquinho sobre trabalhar para fora. Eu sei que você teve uma experiência aí na gringa, andou fazendo alguns projetos internacionais. Quer compartilhar um pouquinho com a gente como é que foi essa experiência, Brian, por favor? Compartilho. Eu tava há muitos anos, eu já tinha esse sonho de trabalhar para gringa, já estou investindo tempo no meu inglês. As minhas ferramentas todas são em inglês, eu uso Power BI no celular, no computador, tudo em inglês. Já há muito tempo para praticar, para seguir mergulhado no inglês e ouvir tudo em inglês, músicas, entender, para compreender. Então, eu sempre tive essa vontade de trabalhar para gringa, até porque sabia que o Brasil tem uma limitação, né, em relação ao poder econômico, comparar com dólar, comparar com euro, comparar com a libra. Então... E até um teto de remuneração também, exatamente. Né? Eu tava ali trabalhando, quando eu tava trabalhando para Americanas,
Eu tava trabalhando numa empresa, eu tava ganhando bem. Mas, pelo que o pessoal da empresa me dizia, eu era acho que o segundo de 130 funcionários em salário dentro da empresa. E acho que era PJ na época, e, tipo, só eu e mais dois dentro da empresa que era PJ e eram os top salários da empresa. E ainda mais quando teve a ocasião com Americanas, que eles estavam cortando muita gente, cortaram muita gente do contrato. Então, para subir, para aumentar aquilo ali era difícil. Mesmo até hoje, cara, as empresas não me oferecem o que eu ganhava ali naquela empresa. Já recebi proposta de, é, ó, a vaga é para desenvolvedor sênior e é 6 mil reais. Eu, quê? Sênior? 6 mil reais? Eu imaginava pelo menos 10. Ah, não, pode ser, a gente pode seguir com 10. Não, não, mas espera aí, eu não quero 10. 10 não é suficiente pra mim. Eu ganho mais que isso ganhei mais que isso na empresa que eu tava trabalhando antes. Quanto é que você ganhava? Daí eu falei o valor. Não, a gente pode trabalhar com esse valor. Só que, pô, Cara, 3 vezes. você já perdeu a confiança quando o cara chega te oferecendo ali, sei lá, um terço do que você imagina, do mínimo ali pra aquele nível. Pô, passei por isso mais de uma vez, inclusive. É, Mas, eu não sei. mas assim, a experiência da gringa, eu tava sempre tive essa vontade, mesmo quando eu tava dentro daquela empresa, eles estavam começando a expandir para pegar clientes de fora, e eu sempre me coloquei à disposição, olha, quando quiserem, tiverem algum cliente da gringa, que tiverem, eu tenho vontade de trabalhar com empresas de fora. E não é sempre só a grana, né, Brian? Vamos ser sinceros, Nossa, com certeza não. a grana ajuda muito. Não Ajuda vamos ser muito, sim, hipócritas, né? Todo sim, com mundo quer ganhar certeza. dinheiro. Mas eu acho que a A experiência de trabalhar experiência, pro com exterior é certeza, diferente com também, né? certeza. De conhecer pessoas de Aí outros quando países. eu tava na procura, eu cheguei a fazer entrevista para empresas dos Estados Unidos e tava tipo, em alguns processos. Aí do nada, uma vez surgiu um cara no meu LinkedIn, mandou mensagem assim que ele tinha visto o meu perfil, tava procurando um especialista em Power BI para atender um cliente lá que eles estavam precisando muito. E era um cara de Portugal, uma empresa de Portugal, para um cliente da Inglaterra. A diferença é a questão do fuso horário, né? Esse foi um pouco foi uma das maiores dificuldades. Desafio? É, Porque vocês tinham que acordar que hora? 5 horas da manhã. Caramba. 5 horas da manhã, o pessoal tava começando. Na verdade, 5 horas da manhã era 9 horas da manhã lá. Então, 9h30 tinha a reunião da daily. 5h30 da manhã eu tava em reunião. Meu gato adorava. Ficava comigo na reunião de manhã cedo. Um horário puxado, né? 5h30, Mas chegava no meio da tarde tava liberado. 4h30, 3h30 da tarde já tava. 2h30, 3 horas da tarde eu tava ali tranquilo já. Aí então nessa época ali eu consegui tocar esse projeto, trabalhar com essa empresa e também conseguir tocar meus outros projetos. Porque 2, 3 horas da tarde, dali até 6, 7 horas eu tava tocando aí outros projetos. Meetup, né? Que você Meetup, organizou. outras consultorias, alguns clientes que eu tinha que ainda precisavam de situações para resolver. Então, Treinamentos também? Você faz treinamentos? treinamento também. Legal, legal. Bacana. Então, no começo, a experiência, assim, que o inglês britânico é um pouco diferente, né? O É sotaque e um pouco tal. mais puxado. O pessoal comenta que é um pouco mais difícil de entender. Cara, hoje pra mim é mais fácil de entender o inglês britânico do que o americano. Olha, interessante. Você acredita? Interessante, não imaginava. Foi essa semana, um cara da Inglaterra me ligou pra uma vaga nos Estados Unidos. E quando eu, tipo, a vaga pros Estados Unidos, um americano vai me ligar, né? Um estadunidense. O cara me ligou, aí eu já percebi que o sotaque era britânico. Opa, foi muito mais fácil de entender, que às vezes a ligação no WhatsApp não é muito fácil de entender. Mas, cara, eu entendi tudo. Não teve nenhum ponto assim que ficou tipo que eu não entendi por causa da ligação. Foi por causa do sotaque, por causa da forma como eu falo. Cara, muito Porque eu interessante. passei quase um ano
com reuniões diárias com o pessoal em inglês britânico, né? Então, Muito interessante. É assim, ó, eu acho que para quem trabalha com dados, o mercado estrangeiro é uma excelente pedida, né? Porque às vezes uma posição ali intermediate, né, um pleno lá fora remunera melhor do que um sênior aqui, né? E aí você consegue trabalhar menos um pouco, com um prazo mais tranquilo e com uma remuneração melhor. Eu não sei se você teve essa impressão, mas eu, com esses avanços da IA, com esses avanços da tecnologia, eu acho até que com as empresas amadurecendo em dados, eu senti que a remuneração dos analistas ela reduziu um pouco. Eu acho que a posição analista de dados ela perdeu um pouco do prestígio que ela tinha. Você concorda com isso ou é um viés da minha. eu acho que eu concordo, sim. Deu pra sentir também que... Eu acho que os engenheiros passaram a ser mais valorizados, os analistas caíram um pouco. Eu acho que o cientista tá, tá parecido, não sei se caiu tanto. Mas eu vejo que o prestígio ali do analista de dados, embora ainda seja uma opção excelente e uma posição muito importante para o mercado, eu acho que ela deu uma reduzida. Você consegue ver isso também? Sim, eu também consigo ver, assim. Apesar de eu tô... Nossa, eu tô recebendo oportunidades pelo LinkedIn o tempo todo. Então, eu recebo coisas desde coisas de valor absurdo alto, valor absurdo baixo. Então, vai da faixa aí de $1.500 até 5.000, $6.000. Isso pensando em lá fora. Analista, pra Lá fora. fora. E Brasil, você acha que mudou também? O Brasil O tá. Brasil também sim mudou, eu acho que não tá conseguindo absorver muito isso. Que eu recebia propostas antes com valores mais altos e agora não tenho aparecido tanto. Eu tenho um conhecido que ele comentou que isso está muito ligado à maturidade das empresas ter aumentado em relação aos dados. Então as empresas já entendem que assim, não adianta ter um monte de analista de dados para resolver o problema. Você precisa ter um analista Faz de sentido. dados bom, uma engenharia boa. Então assim, eles erraram bastante nesse processo, né? Colocar muito analista e pouco engenheiro. Exatamente. Agora estão começando a entender que precisa mais de engenheiro. Sim. Faz sentido esse processo para Faz, você também? faz. Para mim fez sentido. Eu acho que a gente tem uma demanda maior de qualidade no dado. O nosso dado ele é mais, vamos dizer assim, ó, ele é pior do que complexo. Então, como que eu vou explicar isso? Eu acho que eu tenho mais dados ruins no mercado como um todo do que dados complexos de serem analisados. Porque assim, o dado tá lá, eu tenho dado de venda, eu tenho cadastro, eu tenho a informação lá. Só que às vezes a qualidade daquela informação ali, ela não tá boa para uma análise. A análise que vai ser feita, ela é relativamente simples. Mas como o dado tá ruim, ela acaba se tornando complexa. Então eu acho que faz sentido. Se o dado estiver ruim, você não consegue ter um resultado legal. Né? Então, Fica mais difícil, né? A jornada fica mais longa. uma das maiores dificuldades que eu tive naquela empresa ali da Inglaterra era que não tinha um engenheiro de dados. Então, os dados que tinham no banco de dados eram dados que estavam sendo gerados pelo sistema. O que teve de automação, de transformação de dados que foi feito lá dentro, eu precisei fazer. Você que desenvolveu, caramba. Legal. Então, Eu vejo muito isso em algumas empresas no Brasil, quando a galera quer consumir direto o transacional. Então, tipo, o cara tem o Power BI, ou o Click, ou o Tableau, e ele quer conectar direto no transacional e fazer uma análise. Cara, isso é complexo. Tinha que ter uma camada intermediária ali, né? Mas criar essa cultura também é algo complexo, né? Convencer as pessoas disso é algo complexo, né? Porque muitas vezes ela olha o custo, mas, pô, eu vou replicar meu banco de dados? Bom, não é bem replicar, né? É pegar o que tem valor, organizar e tal. Mas são os desafios, tá? Brian, queria que você deixasse algumas dicas para os profissionais que querem seguir essa jornada. Então, pô, trabalho com Power BI no Brasil, ou já trabalho com dados no Brasil, quero trabalhar para a Inglaterra, quero trabalhar para o exterior. Aonde que eu acho essas vagas? O que eu tenho que fazer? Cara, me tranco no quarto e começo a estudar inglês. Quais caminhos você daria para essa galera? acho que o primeiro passo é você ter o teu LinkedIn em inglês. Um passo simples até, né? É um passo simples. Que isso você acaba mostrando que você está interessado, que você quer ter essa visibilidade e produzir conteúdo em inglês. Interessante. Interessante. Um caminho diferente. Que você acaba atraindo pessoas diferentes. Por exemplo,
Exemplo recente. Ontem eu fiz uma postagem no LinkedIn em inglês e menos de meia hora depois, um cara da Dinamarca interagiu com a postagem e ele me chamou no chat pra conversar. Marcou uma conversa pra gente. Uma conversa pra, tipo, parceria de projeto. Cara, que legal, hein? Então, coisa de repentina, assim. Cara, não é a primeira vez que eu posto alguma coisa em inglês e alguma coisa, tipo, relevante e alguém me chama pra conversar, pede ajuda, como é que você fez isso? Mesmo de fora, não só do Brasil. Então, tem muita Interessante. coisa assim que, cara, você pensa no mercado Brasil, se você expandir o seu limite, pro resto do O mundo, seu horizonte, né? cara, as possibilidades são infinitas, né? Não Então, precisa ir muito longe, né? Argentina, Chile, tem vários. Até na América Latina mesmo tem muitas oportunidades, né? sim. E sobre o inglês, como que você aprendeu o inglês? Você fez um curso? Você aprendeu por conta própria? Como é que foi A sua maior parte eu perdi por conta própria, né? Mas eu tinha alguma coisa de inglês na escola, mesmo de, acho que sexta, sétima série foi quando eu comecei a ter aula de inglês. Mas era bem simples, eu não me dava muito bem. o famoso verbo to be, né? É, O verbo... é. Aí depois que você acaba ouvindo música, você acaba pegando filme e pra mim, principalmente videogame, O videogame é bom, nos hein? videogame, cara, você acaba tentando entender o que tá acontecendo, você acaba pegando. Jogava RPG também, não? Jogar RPG também. Jogou Tibia? Joguei Tibia. Meu inglês é Joguei tibiano. pouco no Tibia, mas joguei. Meu inglês é tibiano. Meu inglês eu aprendi. Assim, eu sei pouco de inglês, eu não sou super fluente, né? Aquele famoso inglês do me viro, né? Mas eu comecei no Tibia e depois comecei com música. Eu gosto muito de música. E fui aperfeiçoando. E hoje eu falo. Eu considero meu inglês um B2, um intermediário, sabe? Consigo conduzir conversas. Mas eu vejo que, cara, é um skill muito divisor de águas para a carreira do Com profissional de certeza. tecnologia. Até para aprender, né, Brian? Com certeza, porque assim, a maior parte do conteúdo que tem na internet, YouTube, documentação, tudo surge primeiro em inglês. Isso é verdade. E também, se você pensar, por exemplo, dentro do Power BI, as ferramentas que você tem lá dentro, tudo é desenvolvido em inglês. É E uma depois linguagem tem uma universal. tradução. É uma linguagem E universal, depois, né? assim, até porque as linguagens de programação, grande maioria delas, tá em inglês. If, where, while, for, tudo, cara, em inglês. Define, function. Aí assim, aí tem algumas coisas que, cara, eu sempre falo, assim, esses dias eu fui dar me chamaram pra emergência de dar uma aula de um cara que é uma empresa aqui de Floripa que eles dão um treinamento, e o professor tava com uma doença contagiosa e não podia dar aula. Eles me chamaram de emergência no dia anterior, se eu não podia dar aula no lugar dele. E beleza, posso. Eu tô acostumado com o meu Power BI em inglês. Aí eu, beleza, botei ele em português. Tem algumas coisas que você olha assim, que você sabe o que é em inglês, como é que funciona, e você fala assim, meu Deus, esse nome que tá A em tradução não português faz o menor não faz o sentido. menor sentido. Então, uma dica que eu posso dar também é, cara, começa a se acostumar com as ferramentas em inglês, ferramenta de gerenciamento de banco de dados, Power BI, cara, qualquer outra ferramenta que você usa no teu dia a dia. Pô, meu celular é em inglês. Interessante. É um ambiente, né? Criar um ambiente que te facilite aprender. Eu acho que isso é muito interessante. E mesmo assim, uma prática legal tem algum filme que você sabe de cor e salteado? Tem algum exemplo de algum filme que você sabe Acho que no meu caso é Harry Potter. Você já viu, cara, Harry Potter é um bom exemplo, porque o inglês dos filmes de Harry Potter é um inglês britânico e é muito simples. É É um pra inglês criança, fácil. né? Pra criança. Você já tentou ouvir em inglês sem legenda? Não fiz Ou esse mesmo com legenda teste. em inglês? Vou fazer esse teste. Vou fazer esse teste. Que se você, cara, tem algum filme assim, por exemplo, eu tenho Matrix.
Matrix, Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. São filmes que eu já vi várias e várias vezes que eu sei exatamente o que acontece. Então... Senhor dos Anéis eu acho que é puxado pra quem tá começando, porque são 3 horas. Não, se eu pegar a versão estendida ainda dá 12 horas. 12 horas aí, cara, tu sai com a cabeça até... Mas assim, coisa pra você, por exemplo, você deixar rodando. Séries, né? Séries do tipo Friends, How I Met Your Mother, são séries que têm uma linguagem mais acessível. E que são legais, que você né? consegue ir acostumando, entendendo, pegando, principalmente, cara, como Friends, séries assim, acaba pegando gírias também. Então, é muito bom. Interessante, é um excelente caminho. E aí, concluindo, né, e tentando trazer um pouco para sua jornada, quais são os próximos passos do Brian, né? Hoje você tem os seus produtos, né? Como que o pessoal encontra você aí na internet? Sei que você é muito ativo ali no LinkedIn, né? Conta um pouco pra gente dos produtos que você tem hoje, né? Consultorias, treinamento, eu sei que você tem bastante coisa. E como que o pessoal consegue te encontrar para estar te contratando ou para estar ali tentando fazer um projeto em conjunto? Como é que é o mercado do Brian hoje? Eu tô ali no LinkedIn, tô disponível para bater um papo, uma conversa. Eu tenho uma empresa chamada Blue Datem, eu dou consultoria, dou treinamento em company, treinamento particular também, se você precisar uma aula de Power BI, tô com uma dúvida, eu esqueci alguma coisa, marca comigo, a gente foca no teu problema para você entender como é que você chegou naquilo, como é que você vai resolver. Eu também trabalho com isso. Legal. Recentemente eu desenvolvi um produto que é para Power BI Embedded. Então, se você tem problema com licenças, com muitas licenças que precisam da tua empresa para gerenciar e compartilhar os relatórios, já pensou no Power BI Embedded? Não sabe como começar, como fazer? Não tem alguém que faça para você que possa levar os teus relatórios para um Power BI Embedded? Cara, conversa comigo que a gente realmente entenda, né, aquela gestão, as possibilidades, né? Tem muita gente desperdiçando dinheiro com licença, né? A verdade é essa, né? Então, eu tenho um sistema que eu desenvolvi, que ele é internacionalizável, ele funciona em qualquer língua, inclusive qualquer língua que não tiver desenvolvido eu consigo adicionar no sistema. Ele gerencia usuários, gerencia permissões, gerencia categorias e workspaces e tudo mais. Legal. Muito interessante, muito interessante. Então, pessoal, entre em contato aí com o Brian no LinkedIn, você que precisa reduzir custo com licença, você que precisa aprender Power BI, ensinar Power BI para sua equipe, esse é o cara. Brian, queria te agradecer por estar aqui, por dedicar seu tempo. Brian veio lá da ilha, fez um maior rolê para estar aqui, galera. Merece um like, um comentário, né? Ajuda a gente aí, né? É o mínimo que você pode fazer. E, Brian, deixar um espaço para você agradecer as pessoas que você gostaria de agradecer, deixar um recado para as comunidades que têm feito parte do seu desenvolvimento, para a galera do Meetup. Cara, esse cara fez tanto Meetup de Power BI aqui em Floripa que não tá no gibi, hein? Então, deixa o seu recadinho final, deixa um abraço para quem você gostaria de agradecer aí e em primeira mão, né, primeiramente, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Tenho certeza que é a primeira de muitas. Vamos fazer umas lives aí sobre Fabric, vamos fazer uns negócios diferentes. Eu acho que esse segundo semestre é para isso, sabe, Brian? Criar conteúdo, trazer conteúdo à tona e voltar, né, com aquilo que a gente é bom, né? A gente sei que nós somos de comunidade, ficamos um tempinho parados, mas eu acho que é um momento propício pra gente voltar aí. Então fique à vontade, espaço é todo seu, tá? Cara, eu que agradeço pelo convite, mais uma vez. Opa, sempre estamos se ajudando. Eu tenho uma comunidade, eu gerencio a comunidade do Power BI Floripa aqui na região da Grande Florianópolis, desde 2021, que a gente fez o primeiro meetup. Convido você a se inscrever no canal, tem um canal no YouTube, tem o grupo no Meetup, temos o grupo no Telegram e tem o meu canal também que eu comecei, pretendo seguir com ele, que é o Falando em Power BI, no YouTube também, e também no Instagram. O Power BI Floripa também tá no Instagram e também no LinkedIn. Legal, galera. Então, ó, já corre lá, se inscreve, dá um apoio pro Brian lá e vamos voltar a criar, cara. A comunidade tá esperando por nós aí, beleza? Pessoal, muito obrigado mais uma vez
Obrigado pela presença, desejo muito sucesso a todos, e se tiver dúvida, deixa aqui embaixo, o Brian vai responder, eu vou responder, e vamos nessa, porque afinal de contas, juntos mudamos o mundo com dados. Um abraço e até a próxima.